Olá, meus prezados alunos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Olá, meus queridos alunos do portal Carreira Jurídica. Olá, meus alunos aí do Facebook, das nossas revisões semanais, toda segunda-feira às 22 horas. Pessoal, hoje resolvi gravar um vídeo para vocês, para a gente poder abordar, e vou fazê-lo em 3 vídeos, uma distinção que geralmente o aluno costuma confundir. Principalmente aquele aluno fazendo prova para a OAB, fazendo prova para a Defensoria Pública, ele precisa saber diferenciar muito bem o que é o relaxamento da prisão ilegal, o que é a revogação da prisão e o que é liberdade provisória. É muito comum que as pessoas se confundam em relação a esses 3 institutos. E aí, na hora de pedir o relaxamento, pede a revogação. Na hora de pedir a liberdade provisória, pede o relaxamento. Então, até me valendo de um quadro comparativo aqui do nosso manual de processo penal, que me orienta aqui escondidinho aqui durante as gravações, vou trazer para vocês essas distinções. O vídeo de hoje voltado especificamente para o relaxamento da prisão ilegal. Vamos lá? Primeiro, pessoal, o relaxamento da prisão está previsto aí no artigo 5º, em seu inciso de número 65, que vai nos dizer o seguinte: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, na verdade, esse dispositivo consagra o direito subjetivo que todo e qualquer cidadão possui de ter sua prisão relaxada se porventura houver alguma ilegalidade naquela medida. Não custa lembrar que a liberdade de locomoção, depois da vida, os bens de maior importância, daí toda essa preocupação da Constituição em relação à liberdade de locomoção. Mas, Renato, quais são as características do relaxamento? Vamos lá? Primeira característica importante, ou legalidade da prisão. Pessoal, em quais espécies de prisão vai incidir aí o relaxamento da prisão? Isso aqui parece óbvio, mas é importante que seja dito. O relaxamento da prisão vai incidir nas hipóteses de prisão ilegal. Então, o seu primeiro passo é exatamente verificar se aquela prisão em questão, ela seria ou não legal. E aqui um detalhe importante: essa ilegalidade dessa prisão, cuidado com isso, porque ela pode ser uma ilegalidade desde a origem. Então, quer dizer, desde o primeiro momento, aquela prisão já seria ilegal, ou, na verdade, essa ilegalidade pode surgir durante o curso de sua incidência. Então, durante o curso da incidência. Então, cuidado para não achar que a ilegalidade seria apenas uma ilegalidade ab início. Não. Essa ilegalidade pode ocorrer desde a origem, como também pode se manifestar durante o curso da incidência dessa constrição da liberdade do agente. Renato, mas você pode nos dar exemplo? Sim. Imagine você que alguém seja preso sem que esse alguém estivesse em situação de flagrância. Prisão em flagrante. O cara não estava em flagrante, prisão ilegal. Você visualiza comigo que a ilegalidade se deu no momento inicial, no momento originário. Deve ser relaxada. Agora, também pode acontecer durante o curso da incidência. Me dê um exemplo, Renato? Sim. Imagine você uma prisão preventiva que se prolonga demais. Uma prisão preventiva que se arrasta há 4 anos, 6 anos, 8 anos, violando a garantia da razoável duração do processo. Pode ser que no momento inicial aquela prisão preventiva fosse legal, mas a partir do momento que caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, ela se torna ilegal, passível, portanto, de relaxamento. Ok? Pessoal, segunda característica, a primeira está aí, quer dizer, relaxamento quando a prisão for ilegal. Segunda característica importante, quais são as espécies de prisão que admitem o relaxamento? Pessoal, aqui um erro muito comum, mas cuidado para não se esquecer disso. O relaxamento da prisão é cabível em face de toda e qualquer espécie de prisão. Logicamente, desde que essa prisão seja uma prisão ilegal.
Isso aqui é um detalhe importante porque o aluno ele costuma acreditar que o relaxamento seria cabível apenas na prisão em flagrante. E aí ele só pede relaxamento quando for prisão em flagrante. E isso é um erro, pessoal. Quando você olha para a nossa Constituição e quando ela trata do relaxamento, perceba que em momento algum o Constituinte restringe o relaxamento a determinada espécie de prisão. Ele não diz nada que seria prisão em flagrante, diz apenas que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, na verdade, colegas, quais prisões podem ser relaxadas? Qualquer espécie de prisão. Aí você, nosso aluno, deve estar se perguntando, Renato, nos dê exemplo. Vou dar nas 3 que nos interessam aqui ao processo penal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos imaginar prisão em flagrante. Quando é que uma prisão em flagrante é ilegal? Primeiro, quando o indivíduo for preso sem que estivesse em situação de flagrância. Exemplo mais comum que a gente cita em sala de aula é o exemplo do corintiano no supermercado. O corintiano entrou com a camisa, aquela velha, né, patrocinada pela Calunga, do Neto, da década de 80, entrou no supermercado com gorro, óculos escuro, bermuda suja de sangue. Entrou no supermercado. Corintiano dentro do supermercado automaticamente é preso. Pode ser preso? Pessoal, brincadeira à parte com os nossos queridos colegas corintianos, evidentemente que não. A gente sabe que, por mais que esse indivíduo fosse subtrair determinado objeto, enquanto ele está no interior do supermercado, está em atos preparatórios, não houve início de execução, portanto, ele não está cometendo uma infração. Artigo 302, inciso 1. Se preso em flagrante, essa prisão em flagrante seria ilegal. A segunda hipótese de prisão em flagrante ilegal é quando verificada a inobservância das formalidades constitucionais ou legais. Imagine você que o delegado efetuou a prisão, não comunicou o juiz, não comunicou o MP, não remeteu a PF à defensoria, apesar do autuado não informar o nome de seu advogado, não entregou nota de culpa, não assegurou a assistência da família de advogado. Ora, diante da inobservância de tantas formalidades, a prisão em flagrante também será ilegal. Veja, aí dei exemplo de relaxamento da prisão em flagrante. Mas o relaxamento é cabível em qualquer espécie de prisão. Aqui no âmbito processual penal, no caso da prisão em flagrante, já dei exemplos. Renato, nos dê exemplo de relaxamento no caso de prisão preventiva. Ora, meus amigos, o melhor exemplo já foi citado. É o exemplo do excesso de prazo na formação da culpa. Imagine você que uma prisão preventiva tenha sido decretada e se arrasta há 5 anos, se arrasta há 8 anos. Aquela prisão preventiva tornou-se ilegal, deverá ser objeto de relaxamento. E por fim, pessoal, também é cabível o relaxamento da prisão quando se tratar de prisão temporária. A prisão temporária, a gente sabe que é uma prisão vocacionada para a fase investigatória e cabível apenas em relação ao rol taxativo de delitos. Me dá um exemplo? Sim. Imagine você que uma prisão temporária tenha sido decretada em relação a um crime que não admite essa modalidade de prisão cautelar. Imagine você uma prisão temporária que se arrasta durante a fase processual. Claramente é ilegal, deverá ser objeto de relaxamento. Então, colegas, lembrem-se disso. O relaxamento da prisão poderá ocorrer em qualquer espécie de prisão. Falei nessas 3 porque são aquelas que nos interessam em sede processual penal. Mas isso pode acontecer numa prisão civil sem problema algum. Qualquer espécie de prisão, se ilegal, poderá ser objeto de relaxamento. Segunda característica, ok. Terceira, vamos lá. Qual é a natureza jurídica do relaxamento da prisão? Pessoal, o relaxamento da prisão, você pega doutrinadores como o professor João Gualberto Garcês Ramos, vão dizer para a gente que o relaxamento da prisão não é uma medida cautelar, mas sim uma medida de urgência baseada no poder de polícia da autoridade judiciária. Você sabe que o juiz, durante o curso do processo, ele tem vários poderes de polícia.
E aí polícia entenda, não estou dizendo que o juiz vai praticar policiamento ostensivo, não. Na verdade, quando digo que o juiz tem esses poderes de polícia, digo que ele deve zelar pela regularidade dos atos processuais. Aliás, sobre o assunto, basta vocês darem uma olhada no Código de Processo Penal, em seu artigo de número 251. O que o Código diz no artigo 251? Abre aspas. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Pessoal, juiz não pode aí assistir de maneira passiva a uma ilegalidade. Se ele vê que se trata de uma prisão ilegal, deverá ser objeto de relaxamento. Então essa é a natureza jurídica do relaxamento. Medida de urgência baseada nesse poder de polícia aí da autoridade judiciária competente, cujo fundamento constante do Código de Processo Penal seria o artigo de número 251. Aí vem uma outra conclusão importante. Se o relaxamento da prisão não é espécie de medida cautelar, como é, por exemplo, a liberdade provisória, qual é a consequência prática? Está aqui na tela. Será que é possível a imposição de vínculos? Então, por exemplo, imagine você que o juiz acaba de relaxar uma prisão. Será que determinados vínculos poderão ser impostos a esse cidadão? Poderão ser impostos a esse indivíduo? Pessoal, se o relaxamento da prisão não é uma medida cautelar, quando relaxada a prisão, o acusado deverá passar a gozar de uma liberdade plena. Ele deve ser colocado em liberdade e essa liberdade é uma liberdade plena, uma liberdade sem a imposição de quaisquer vínculos.